Agora há pouquinho nós tivemos aí a participação da Major, da Polícia Militar, gentilmente conosco, dando as últimas informações do Litoral Norte. E se estuda, se discute, novamente se propõe se pode ou não haver a remoção dos moradores da área de risco, principalmente lá na Barra do Saí, na Vila Saí. Nós pedimos aqui ao doutor Acácio Miranda da Silva Filho, que é pós-doutorando em Democracia e Direitos Humanos da Universidade de Coimbra, Portugal, para conversar um pouco conosco. Doutor Acácio, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. É um grande prazer falar com você mais uma vez e com todos os nossos queridos ouvintes. Doutor Acácio, essa remoção compulsória, quer dizer, sem a anuência da pessoa, né, os moradores do litoral, isso transgride algum direito humano, na sua opinião? Não, Heródoto. Quando nós olhamos para as circunstâncias, é importante nós lembrarmos que há o interesse público e o interesse privado. O interesse público, neste contexto, é a preservação da vida das pessoas, ao passo que o interesse particular está na manutenção da propriedade. Então, quando há um conflito entre estes direitos, nós aplicamos, num primeiro momento, um instituto chamado de requisição administrativa. O poder público requisita determinados bens a pretexto de fazer prevalecer o interesse público. É óbvio, quando há essa requisição nesse momento para que sejam salvaguardadas vidas, aqueles que sejam titulares destes imóveis têm direito a receberem um custeio para que eles possam viver, alugar um imóvel, ou serão até encaminhados a eventuais abrigos, tudo isso custeado pelo poder público, e num segundo momento, quando a situação já estiver resolvida, eles têm a possibilidade de voltar, ou, em não sendo possível voltar, o poder público poderá indenizá-los. Então, este é o cenário que nós temos em relação a isso nesse momento. Doutor Acácio, essa indenização muito bem lembrada, ela pode ocorrer também porque algumas pessoas não querem deixar suas casas em local de risco, temendo que elas sejam saqueadas. Então eu pergunto, quando você remove, você fica responsável pelo bem da pessoa que ficou lá e que ele não pôde carregar com ele uma geladeira, uma máquina de lavar, um fogão por aí afora? Como regra, sim, Heródoto. Como regra, a partir do momento que há requisição administrativa, a preferência é que o detentor daquele bem imóvel, retire todos os seus pertences. Em não sendo possível, surge a responsabilidade do Estado pela manutenção destes bens. Mas é importante nós lembrarmos, há responsabilidade do Estado pela manutenção desses bens, mas por vezes essa manutenção é impossível, porque aquele bem está numa área de risco e é bem provável, diante do contexto, que aquele imóvel acabe sendo destruído pela própria força da natureza. E aí nós teríamos uma discussão se esse evento fortuito transfere a responsabilidade ao Estado ou não transfere a responsabilidade ao Estado. E eu entendo que, a partir do momento em que há requisição e que há entrega do bem ao Estado, esse passa a ser responsável, não só pelo bem, pela indenização, mas pela indenização de tudo aquilo que integre aquele bem. Por isso que eu acho que há essa responsabilidade em relação a estes pertences. Essa remoção de uma pessoa depende de uma decisão judicial? Como regra, não. A administração pública tem determinados poderes, um deles é um poder que nós chamamos de imperativo, de fazer prevalecer a sua vontade em relação aos interesses particulares. Agora, independentemente dessa possibilidade, nós temos acompanhado nos últimos anos, e quando eu digo últimos anos, talvez na última década, nas últimas 2 décadas, uma sobreposição dos órgãos de controle em relação à administração pública e, consequentemente, uma sobreposição de decisões
judiciais em relação à administração pública. Então, por mais que a administração tenha essa possibilidade de aplicar a requisição sem a necessidade de uma decisão judicial, a fim de resguardar o agente público e a fim de resguardar os servidores públicos, nós temos nos deparado nos últimos tempos com um pedido feito pela administração pública para a remoção dessas pessoas. Muito mais, repito, como forma de resguardo do agente público do que uma necessidade jurídica propriamente. Perfeito. Doutor Acácio Miranda da Silva Filho, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Imagina, Heródoto, sempre um prazer e eu fico à disposição. Um grande abraço. Muito obrigado. Doutor Acácio é pós-doutorando em Democracia e Direitos Humanos na Universidade de Coimbra, em Portugal, participando aqui conosco.